Eu gostaria de estar convidando a Regiane para fazer uma oração pela vida dela. Aleluia. Aleluia. Primeiramente, cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu pedi perdão sobre os pecados, meus atos e minhas falhas. Papai querido, em nome de Jesus, eu entrego a vida da Jaiane em tuas mãos. Sim, meu Papai, que ela venha trazer uma palavra para nós, meu Pai, que venha cair no nosso coração e que nós não vamos levar para casa tristeza, que nós vamos levar alegria. Porque ela não venha falar, Senhor, da boca dela. Que ela venha falar, Senhor, o que o Senhor colocar na boca dela. Papai querido, em nome de Jesus, toma a vida dela nas tuas mãos. Abençoa a vida dela. Multiplica, meu Pai, cada vez mais e mais, Senhor, na vida dela. Essa unção que ela tem. Porque só o Senhor é Deus. Aleluia. E eu creio no Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Pai. O Senhor zela. Então, papai, zela dessa filha, meu Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Marcos 1:16. Marcos 1:16 vai falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. O tema dessa mensagem é família, porque esse é o nosso primeiro ministério, é em casa, a nossa família. Mas antes eu vou explicar o contexto dessa mensagem. Quando Marcos ele escreve essa mensagem, ele está escrevendo, na verdade, aos romanos. Mas vou citar uma parte aqui, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui Marcos, na verdade, está falando para os romanos, só que eles tinham certa dureza quando ia falar em relação a isso. Então, em relação a João e Jesus. E com isso, ele citou o profeta Isaías, porque o profeta Isaías e Malaquias falou sobre Jesus e João. Ele citou o profeta Isaías porque ele era conhecido. Então, a resistência dos romanos não seriam tanto porque tinha um nome ali que ele já conhecia. Quando nesse tempo, o povo de Israel estava acostumado. Desculpa, gente, pode sentar. Esse tempo, o povo de Israel estava acostumado a ouvir profetas, porque naquele tempo somente profetas tinham aquela acessibilidade a Deus, porque o véu ainda não tinha sido rasgado de cima a baixo, como nós temos o Espírito Santo à disposição hoje. E somente profetas podiam falar, era a voz de Deus ali. Era intermédio de Deus os profetas. Com isso, Deus ele se calou, ele silenciou por 400 anos. E Israel ficou meio que, eu creio que, muito confuso, porque eles eram acostumados a receber a direção, várias profecias de vitórias, conquistas. Deus direcionava eles a tudo que eles iriam fazer. Só que Deus ele se calou. Não houve mais profetas ali. E então, depois desses 400 anos, o João Batista veio, que fala que, como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio meu anjo ante a tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Aleluia. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa frase, eu fiquei até um pouco não curiosa, mas quando eu descobri, eu fiquei até ficou mais explícito, porque quando tinha as cidades, elas não tinham saneamento.
tem hoje os garis que limpa, coleta de lixo, e a cidade ela ficava suja. Só que quando o rei ia ver uma certa cidade, eles mandavam os mensageiros ir até aquela cidade e falar que o rei estava indo, que era para eles preparar a cidade para receber o rei. E quando fala isso, significa que João Batista é um mensageiro de Deus que está preparando o caminho para Jesus. Que Jesus, ele era ali que ia se manifestar, começar o ministério de Jesus. Aleluia. Então, João Batista pregava arrependimento. Depois de 400 anos que o povo de Israel, ele tinha costume de receber palavras que não que alimentavam o ego, mas que não confrontavam, apareceu João Batista, que é completamente diferente. João Batista falava as verdades sem medo das consequências. Aleluia. Falava a verdade, por mais dura que seja. Porque a palavra é Jesus e a verdade é Jesus e Jesus liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. Então, João Batista, quando ele chegou o tempo dele fazer o id dele, ele pregou. Ele sempre dizia que após ele iria vir o Messias e que ele não era digno de desatar as suas sandálias. Quando João Batista ele diz isso, é porque os escravos que desatavam as sandálias de alguém e as carregavam era o escravo mais rebaixado que tinha naquele tempo. Ou seja, João Batista ele conhecia quem Jesus era e quem ele era perto de Jesus. Meu Deus. É isso que eu carrego comigo, porque muitas das vezes, por mais unção que a gente tenha, a gente acha que a gente é alguma coisa. João Batista ele nos mostra quem a gente realmente, como a gente deve agir, a humildade certa. Glória a Deus. João Batista ele se colocou em posição de um escravo que é rebaixado, ele se rebaixou ainda mais, de menos valor. E quando Jesus começou o início do ministério dele, quando ele foi se batizar, ele teve uma relutância a batizar Jesus, porque ele sabia o seu lugar perto de Jesus. Mas mesmo assim ele o batizou. Quando ele o batizou, foi encontrado ali Deus, Jesus e o Espírito Santo. Na Bíblia não tem essa palavra trindade, mas a trindade é revelada. Ela por si só. Igual estava Jesus Cristo batizou o Filho. O Pai deu a confirmação da identidade de Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo deu a graça. Glória a Deus. Pousou sobre Jesus Cristo. Então ali a gente tem manifestado a trindade. Quando Jesus é batizado, ele é levado a ser tentado no deserto. E ali os anjos o serviam. Logo isso, João, ele é preso. Isso nos mostra que todo o cronograma espiritual da vida de Jesus se realiza no tempo certo. Como diz também em Eclesiastes, que todas as coisas acontecem no tempo certo. João vem com o que é chamado dele, que é preparar o caminho para Jesus. Logo após ele é preso e Jesus começa o seu ministério. Jesus, ele vai para a Galileia. Quando ele vai para a Galileia, é aí que vai entrar onde a ministração da palavra que eu citei aqui, que é 1 Marcos 16, só que eu vou começar do 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Quando Jesus ele vai para a Galileia, creio eu que é porque, como João foi Pedro, não era tempo ainda dele se manifestar a sua glória. A Galileia era uma região de miséria e desprezo daquele tempo. E não era que
Jesus ele não queria mostrar a sua glória, mas independente do lugar que a gente está, quando temos a presença de Deus, ali é mudada aquela situação. E Jesus ele tinha que ir para os lugares onde tinha necessidade dele, porque os deles o rejeitou. Então Jesus ele vai para Galileia. Quando ele vai para Galileia, escolhe Simão e André, nós não lemos aqui nenhuma relutância dos dois. João era um dos mais velhos dos discípulos de Jesus. Na Bíblia fala que tem um tipo de imposto que as pessoas que passavam de 20 anos deveriam dar. E veio cobrar Simão e Jesus, porque eles não pagavam. E Jesus ele deu um certo exemplo, eu vou falar com as minhas palavras, que se tem uma cidade, quem deveria pagar por visitar, andar naquela cidade, não era os de casa, mas sim os estrangeiros. Quando ele fez essa pergunta, quem deveria pagar, Simão perguntou que eram os estrangeiros. Ele concordou e falou, então vai lá, pesca o primeiro peixe e pegue a moeda que estiver dentro dele e paga. Então, com essa situação, discernimos que Simão era o mais velho dos discípulos de Jesus, até porque ele também era o único que tinha uma certa família. Ele tinha esposa e sogra. Que no verso adiante, no 29, vamos ver a cura da sogra de Simão. Quando Jesus ele chama Simão e André, Simão ele tinha as dificuldades dele. A sogra dele estava doente, ele tinha que trabalhar. E mesmo assim ele não relutou quando Jesus o chamou. Ele podia pensar muitas vezes, como é que eu vou peregrinar? Tenho minha sogra que está doente, tenho que sustentar a minha casa. Como é que eu vou peregrinar fazendo id se eu sou o alfa da casa, eu sou o cabeça, eu tenho que sustentar a casa? Mesmo assim ele não relutou, ele foi. E logo mais para frente, no verso 29, vai declarar que Jesus ele curou a sogra de Simão, de Pedro. E eu coloquei esse tema porque devemos aprender com Pedro que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus. Aleluia. Porque aqui Pedro ainda não conhecia Jesus. Jesus ele só falou, segue-me que eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. E nós muitas das vezes temos grandes experiências com Deus e mesmo assim relutamos fazer o id que Ele pede pra gente. Quando nos colocamos na posição de Pedro, muitas das vezes a gente não faria o que ele fez. Ainda mais naquele tempo que era mais difícil, que se não pagasse impostos, talvez seus filhos eram tornados de você. Então, era bem mais difícil naquele tempo do que hoje em dia. E família, na Bíblia, é algo que realmente vem de Deus. A família ela é composta por duas pessoas em matrimônio. E o que vem, que são os filhos, são acréscimos. Dá o fruto daquela relação. Quando Pedro ele coloca o reino de Deus acima, Deus ele cuida da família, ele cuida do nosso primeiro ministério. Por isso que a gente deve colocar Deus acima de todas as coisas. Porque quando não estamos bem em casa, nós não adoramos a Deus da mesma forma de como estaremos. E por isso devemos cuidar da nossa família. Porque como a nossa adoração em público, ela reflete a nossa adoração em casa. E adorar em casa, para algumas pessoas, são as coisas mais difíceis. Porque aos pais têm filhos que têm brechas, que dá brecha a Satanás. E aos filhos tem pais que dão brecha a Satanás. Tem pais que têm filhos que estão desviados. Tem filhos que mexem com drogas. Tem filhas que são prostitutas. E com isso, com essa brecha que eles dão, acaba atrapalhando a vida do pai e da mãe. E talvez fazendo o pai e a mãe duvidar do que Deus tem com eles. Da mesma forma, os filhos. Porque tem pais que têm vícios, vivem em fornicação. E Satanás, ele entra por essas pequenas brechas e faz um grande estrago.
Por que um culto de adoração e por que falar da família? Porque primeiro a gente tem que buscar a Deus, é um dos princípios, amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Mas a família é um pilar da nossa adoração. É verdade. A Bíblia fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um desejo no coração de cada um sobre família. E eu queria que você refletisse, pensasse na sua família no momento e qual o sentimento que vem ao teu coração. Se é um sentimento de alegria, de tristeza, de raiva, e que orasse em prol desse sentimento que está no seu coração. Porque a partir do momento que voltamos totalmente para o altar de Deus, para a obra de Deus, nós começamos a entender que a luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os demônios, as hostes espirituais. E com isso entendemos que isso tudo é uma fase, que nós devemos lutar pelos nossos familiares, porque é nos nossos familiares que Satanás está investindo. Igual Lucas deu o testemunho dele que Satanás meio que divorciou um casal de pastores. Pastor já tem uma grande retaliação sobre eles, ainda mais quando for família, porque se eles não forem unidos de verdade, como tem que ser, como está escrito na Bíblia, que o homem ele tem que amar a igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser como a igreja deve ser a Cristo, que é ser temente a Cristo, permitir ser cuidada por Cristo, a relação ela não dá certo. E aí acaba que os pastores têm filhos e muitos filhos não seguem a Deus por conta dos pais, porque pais são exemplos, e se os pais dão um mau exemplo, o filho não vai ouvir aquilo que o pai está falando, porque ele não dá exemplo. E se Satanás investe na vida dos pais, ele certamente vai atingir os filhos, porque na Bíblia fala que os filhos são como flechas nas mãos dos pais. Ou seja, os pais é quem tem a autoridade de saber para onde vai lançar os seus filhos. Se vai lançar os seus filhos em coisas boas ou se vai lançar os seus filhos para coisas ruins. E servindo a Deus verdadeiramente, os pais vão saber verdadeiramente onde lançar os filhos. Por exemplo, o pastor Marco Aurélio, a Esther. Ela é uma ministra de louvor, ela é uma menina que, se a pessoa do mundo olhar para ela, ele vai querer entrar dentro da igreja e adorar o Deus que ela serve. Ou seja, o pastor e a pastora Luzia arremessaram ela, lançaram ela no lugar certo e deram o exemplo para ela certos, que é estar firmada no altar. Do mesmo jeito, a Isabela. Por isso, Satanás ele tem investido em famílias. Porque se estragar os responsáveis, a geração às vezes se vai junto com os responsáveis. Por isso existe maldição hereditária. Tanto que família é algo tão espiritual, tão intenso para Deus. O amor de uma mãe, Deus ele compara o amor dele com o de uma mãe. Porque é raro uma mãe se esquecer de um filho. Mas mesmo que abra essa exceção e uma mãe se esqueça, o amor de Deus ele é tão inigualável, tão grande, que ele jamais esquece dos seus. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Ele dá o exemplo para nós de filhos e ele é o pai. E o pai que não corrige o filho que ama, o filho já não é mais filho, mas sim um bastardo. É essa relação que Deus ele quer ter com a gente, e esse é o exemplo que a gente devemos ter. Porque não adianta eu virar para todo mundo e falar que tem que adorar verdadeiramente a Deus aqui na igreja, se em casa não tem uma adoração verdadeira. Quando para a gente adorar verdadeiramente aqui dentro da igreja, a gente tem que adorar a Deus em casa,
com os familiares, ter uma boa comunhão com todos os familiares. É verdade. Muitas das vezes a gente só aprende quando devemos ter uma grande responsabilidade. Eu vou dar exemplo de mim. Muitas das vezes a gente tem que ter disciplina espiritual e responsabilidade. Porque até certo tempo eu não estava orando nem lendo a Bíblia. Até que eu recebi a oportunidade de pregar. Eu tive que ter a responsabilidade, a disciplina, porque por mais talvez que eu não queria, as coisas de Deus, elas jamais podem ser feitas de qualquer maneira. Tanto que quando estavam carregando a arca da aliança, quando ela quase foi derrubada e foi tentar segurar o homem, ele foi consumado, ele morreu. E isso em vários momentos nos prova que a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer maneira. E em muitas situações, muitos dos levitas, não estou falando aqui, mas levitas jovens, que estão ali na flor da idade, podemos dizer assim. Muitos pensam que no momento igual da minha idade, da Esther, da Isabela, 16, 17, 15 anos, tem que aproveitar. Mas a maioria dos discípulos de Jesus foram escolhidos nessa idade. Como eu disse em outra hora, o mais velho discípulo de Jesus era Pedro, que tinha uns 20, acima de 20 anos. E nos jovens também que Satanás tem investido, porque às vezes não tem um exemplo familiar, às vezes eu vi vários testemunhos de filhos, crianças, adolescentes que diziam que sempre queria estar dentro da igreja, porque ali o pai não batia na mãe, ali o pai e a mãe não brigavam, ali não tinha desavenças, ali a mãe era sempre carinhoso com o filho. E nós, quando chegar no juízo final, não vai adiantar nada nós termos máscaras dentro da igreja, porque Deus ele sabe de tudo. Não adianta a gente tentar esconder alguma coisa para as pessoas verem. Tentar esconder, usar máscaras dentro da igreja, se no nosso lar está completamente diferente. A gente se achar, a gente tentar mostrar que está completamente certo dentro da igreja, que tem uma família feliz dentro da igreja, que é um santo dentro da igreja, mas dentro de casa está completamente destruído. Não há mais nenhuma comunhão entre os familiares. Há apenas discussão, há apenas conflitos entre os familiares. E ali o espírito de contenda reina naquele ambiente. São palavras feias que atraem demônios para dentro daquele lar. São atitudes que atraem coisas ruins para aquele lar. E a gente não consegue ter uma vida verdadeiramente com Deus. Porque a gente pode mostrar aqui, pode subir alguém aqui em cima do altar, ser usado por Deus, mas na verdade ele pode estar sendo usado pela misericórdia de Deus e não pela graça. Aleluia! Deus ele usa a gente, muitas das vezes é pela misericórdia. Porque muitas das vezes a gente está frio, a gente não busca mais, como eu falei. Muitos estão em cima do muro, querem sair, mas não podem sair. E com isso eles só ficam porque tem que ficar. E eles são usados pela misericórdia de Deus. Não é... Na Bíblia sempre fala, né, que a espada de Deus é como... que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Vai aí e vem aqui. Ou seja, tudo que eu estou falando para vocês serviu para mim. Porque essas coisas que eu estou falando de frieza espiritual, de não ter tido uma disciplina espiritual e responsabilidade também aconteceu comigo. E Deus ele nos dá altas responsabilidades porque a gente não consegue servir a Ele verdadeiramente nas pequenas responsabilidades que Deus nos dá. E Ele dá essas grandes responsabilidades para a gente porque a gente ainda tem temor a Ele. Porque a gente sabe que, por mais que a gente não tenha buscado, a partir do momento que foi dada uma alta responsabilidade para nós, não pode ser feita a obra de qualquer maneira.
E com isso a gente busca a Deus mais intensamente. Porque se for subirmos em cima do altar de qualquer maneira, Deus, ele de primeiramente, dependendo do altar, ele nem deixa. Porque tem altares que tem oração, tem altares que há sacrifício. E nós devemos ter discernimento para saber o que é dele e o que não é. Porque pode muito bem vir um profeta e falar aquilo que acontece externamente na sua vida, mas não aquilo que acontece de íntimo. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, mas Satanás também sabe de algumas. E com isso, nós, quando servimos a Deus verdadeiramente, temos acessibilidade ao Espírito Santo. E tendo acessibilidade ao Espírito Santo, sabemos o que fazer, o que falar, o que deixar só ir quando ouvirmos, ter entendimento, sabedoria e paciência. Porque como o tema é família, precisamos de paciência com família. Porque às vezes há discussões bobas entre irmãos, mas que dependendo do que a pessoa falar, como a Esther mesmo disse, a palavra tem poder. Dá um grande estrago na relação de irmãos, entre pai e mãe, entre filhos e pais, se não soubermos usar a palavra. Então, o que eu posso dizer é que, se servirmos a Deus verdadeiramente e não tentar querer ser santo quando envolve a nossa família, dentro da igreja, sermos realistas com nós mesmos, dentro da nossa casa, o nosso culto, não o plural, mas o nosso culto, a nossa adoração a Deus vai ser mais sincero, vai ser mais gostosa, porque se não estivermos paz dentro do nosso lar, não vamos adorar a Deus verdadeiramente aqui, como eu falei. E por isso temos que orar em prol das nossas famílias, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, destruir as famílias, que acaba com a maioria das situações. Satanás, ele não tenta destruir algo que já é dele, mas sim o que está no altar de Deus. E quando colocamos a nossa família no altar de Deus, Satanás, ele tenta afligir de todas as formas possíveis. E se não estivermos firmes com Deus, a nossa família, ela se vai. Acaba um indo para o lado, o outro indo para o outro. Acaba tendo divórcio, acaba irmãos ficando um com ódio da cara do outro. E aquela família que era tão unida, ela se desfaz. Aquela família que tinha, por exemplo dentro da igreja, tinha como as pessoas de fora invejavam, porque tinham amor, tinham a sinceridade envolvida naquele relacionamento familiar, ela se esvai, é destruída. E aí Satanás consegue mais uma vez destruir uma família. E destruindo uma família, são vários integrantes, então já várias almas com uma só tacada. Por isso eu escolhi esse tema, porque se não adorarmos a Deus verdadeiramente em casa, não termos uma adoração com as nossas famílias, não vai adiantar nada nós fingirmos algo dentro da igreja, porque por mais que Deus nos use, vai ser somente pela misericórdia e não pela graça. Porque no fundo a gente vai saber que no fundo a gente sempre sabe que Deus está nos usando pela misericórdia, porque a nossa família talvez está estragada em casa e a gente está aqui pregando sobre família, está aqui tentando dar um exemplo de que na verdade não está acontecendo. Eu dei o contexto, mas na verdade as principais palavras eram 1:16 e o 29, que resumindo a história, a gente tem que ter fé em Deus quando Ele nos mandar ir a algum lugar, quando Ele nos mandar fazer alguma coisa, orar para alguém, sem questionar, fazer igual Pedro fez, Pedro e André e os outros discípulos, fazer igual como eles fizeram, porque por mais que na nossa casa esteja ruim, quando a gente faz, Ele vai de encontro ao nosso lar, assim como Ele fez com Pedro.
Pedro, ele não cogitou de nenhuma forma, ele apenas foi, tendo os problemas da casa dele, a sogra dele doente. E ele não cogitou, e Jesus, após um certo período, ele foi lá e curou a sogra dele. Então, uma lição que poderíamos tirar dessa palavra é que devemos ter fé, obediência, disciplina espiritual para fazer aquilo que a gente não quer, mas que a gente sabe que devemos fazer. É orar quando a gente não quer, porque quando se envolve as coisas espirituais, as coisas de Deus, ler a Bíblia, se a gente não quer ler a Bíblia, na verdade é Satanás fazendo com que a gente não leia a Bíblia. Quando a gente não quer orar, não é nós, mas sim Satanás, que não quer que a gente ore. E se a gente continuar nessa constância de deixar Satanás agir na nossa vida, nós vamos padecer espiritualmente. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Aleluia. E quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, Deus ele se revela naquele momento. E vai chegar um tempo que não vai poder mais confiar nas palavras das pessoas que se dizem que é Deus que está dizendo. Porque vai surgir muitos falsos profetas. E a gente vai precisar de ler e de orar. Porque também a Bíblia fala que a gente tem que ir para o quarto, fechar a porta, orar em secreto, que Deus ele vai se revelar a nós, e em público ele também vai se manifestar. Ou seja, é mais uma confirmação de que no nosso secreto a gente tem que estar bem, para Deus nos honrar, se manifestar em público. Ou seja, em casa a gente tem que estar bem, com os nossos familiares espiritualmente, para em público nós sermos usados e sermos exemplos para o mundo que está lá fora. Porque o mundo que está lá fora, eles julgam muito, porque eles acham que as pessoas aqui de dentro são santas por estar aqui dentro, mas sempre esquecem que, na verdade, as pessoas que estão aqui são pessoas erradas, que estão buscando a santidade. Glória Só a que Deus. eles não entendem isso. Aleluia. Eles sempre vão querer julgar. Tá aí, vou dar um exemplo. Tá, fulano e ciclano aí, adorando, só que eu vi os dois lá no meio da rua discutindo como se fosse uma pessoa do mundo. Tem fulano e ciclano tá adorando aí, mas eu vi elas na roda de escarnecedores falando coisas banais. Porque eles vêm e falam, eles julgam. E nós devemos ser exemplos. Porque, como já diz, nós somos cristãos, pequenos cristos aqui na terra, e devemos dar exemplo dele aqui na terra. Aleluia. Porque por nós, alguma atitude, seja que por nós seja mínima, para alguém lá fora pode ser algo muito grande, pode impedir ele de vir aqui na igreja. E por isso que a família também é algo que interfere nisso. Porque talvez pode estar num momento que você está pregando sobre família. Pode ser, ou você pode estar pregando tipo a mesma coisa que eu estou falando aqui, e alguém que está lá fora, vamos supor que me viu discutindo com minha mãe, discutindo com minhas irmãs, e falar, está pregando isso, mas lá fora, lá na casa dela, acontece isso, isso, isso. É muita hipocrisia. Então devemos dar exemplo em todos os quesitos da nossa vida. Não é que nós devemos fingir, mas devemos viver a santidade, viver a nossa vida com Deus. Porque quanto mais perto da oração, mais perto da Bíblia nós estamos, mais distante do pecado nós ficamos. Aleluia. E nós não conseguimos vencer o pecado. Somente um venceu, que é Jesus Cristo. A gente tem que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Porque é Deus que nos vai dar a graça de chegar lá no céu e termos a nossa salvação, de termos aquilo que a gente tanto pelejou para conquistar. E creio eu que não é justo a gente pelejar muito, renunciar, mas por conta de uma besteira, uma discussão de família que gera falta de perdão, a gente não conquistar o reino dos céus. E é em família também que ocorrem os mais amargos sentimentos, a falta de perdão. A maioria dos cristãos que estão dentro da igreja se perguntavam se tem mágoa de alguém, é de família, é de um irmão, é de um pai, é de um tio. E falta de perdão é algo muito sério, porque no Pai Nosso mesmo fala
que a gente tem que perdoar os que nos machucou, assim como Deus ele nos perdoa. E se nós não perdoarmos, como é que vai ficar a gente com Deus? Porque se a gente não perdoar, e se Deus também não nos perdoar, quando chegar lá no final? Porque a gente, o inferno não foi feito pra gente. Mas se nós não nos arrependermos, a gente vai. Porque é isso que vai nos levar para o inferno. É a falta de arrependimento. Porque Satanás ele não se arrepende. Não tem como ele se arrepender. Por isso não houve uma... Igual para nós, houve o sacrifício de Jesus. Para ele não. Para nós a gente tem a segunda chance de estar no céu, de viver a eternidade com Deus. Porque temos o arrependimento. Porque na verdade temos o Espírito Santo que nos arrepende do pecado. Porque se fosse depender de nós também, nós não nos arrependeríamos. Porque nós somos ruins. Como também na Bíblia fala que por mais ruins que nós somos, um filho que nos pedisse pão, a gente não daria uma pedra. Assim é Deus com a gente. Imagine Deus que é bom. O que Ele nos daria se nós pedíssemos de verdade? Ou seja, a gente é ruim de natureza. Mas o Espírito Santo, Ele veio para nos dar a graça, Ele veio para a misericórdia, Ele veio para o sacrifício de Jesus. E Ele quem faz nós nos arrependermos dos nossos pecados. É Ele que nos convence quando a gente briga com alguém. E é Ele que fala que mesmo que a outra pessoa está errada, é você quem pede o perdão. Porque é o exemplo que a gente tem que dar. Nós estamos vivendo aqui, mas a gente não tem que viver para nós. A partir do momento que reconciliamos, que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as nossas vontades não reinam mais sobre a gente, mas sim a vontade de Deus e do Espírito Santo. Ou seja, as nossas vontades não importam. A gente tem sempre que seguir a Bíblia, a vontade de Deus, e nós não vamos saber qual é a vontade de Deus se nós não orarmos e não lermos a Bíblia. Foi essa passagem que Deus ele colocou no meu coração. Eu espero que tenha falado com você, porque falou muito comigo. Então, eu já agradeço a oportunidade. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Eita, Jesus fiel, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, já cada dia mais. Aproveitando o gancho que ela falou sobre família, eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos estar orando pelas nossas famílias nesse momento, porque talvez você precisa que um parente seu está precisando de uma cura, um parente seu precisa de uma resposta, precisa que uma porta de emprego seja aberta, e você pode ser nesse momento um canal de bênção para a vida desse irmão. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Eu quero convidar o pastor Marco para fazer a oração em nome de Jesus. Coloca na sua mente aquele familiar seu que está precisando de algo, que está debilitado. Não sei se fisicamente, não sei se financeiramente, qual área da vida dele, mas que nessa noite possamos ser canal de bênção, instrumento do Senhor para alcançar a vida dessas pessoas, para que por meio de nós venhamos interceder por esses nossos familiares, por esses nossos parentes. Então feche seus olhos, abre a sua boca nesse momento, comece a colocar na sua mente, comece a colocar no seu coração e comece a orar e interceder por essas vidas. Aleluia, Jesus. Deus está na casa, Deus está nesse lugar. Palavra diretamente do trono da glória de Deus. Deus tem usado de forma poderosa nesta igreja, cada membro, cada irmão, cada irmã que tem subido neste altar. Deus tem falado no mais profundo de nossas almas aqui. Deus nessa noite falou no profundo comigo. E eu creio que da mesma forma que Ele falou comigo, Ele falou com você.
Ele nos instruiu, Ele nos mostrou que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os potestades, contra os principados que têm tentado destruir aquilo que é projeto de Deus na terra, que é a minha família e que é a tua família. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, iremos orar, iremos colocar a nossa casa, os nossos filhos, as nossas filhas, vamos colocar nessa noite debaixo das mãos potentes de Deus aquelas pessoas a qual nós também devemos liberar o perdão, porque quando você libera o perdão, meu irmão e minha irmã, no mundo espiritual é quebrado as correntes, é quebrado as cadeias, é quebrado tudo aquilo que te impede a tua oração de subir até a Deus. E Deus nessa noite Ele falou com a tua igreja. Deus usou a tua serva nessa noite para falar aos nossos corações no mais profundo dessa noite. Graças a Deus essa mensagem está gravada já. Que Deus continue te usando de uma forma sobrenatural. Vamos orar ao Senhor. Ó grande Deus e poderoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, a favor das famílias da Igreja Pentecostal Luz Divina Periel, aqui do bairro Maria Gorete. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha de encontro, ó Pai, a cada lar aqui representado, a cada família aqui representada. Eu oro também por aqueles que não puderam vir nessa noite, aqueles que se encontram doentes, enfermos, aqueles que por algum motivo, meu Deus, não vieram à tua casa, mas pertencem ao Senhor. E eu oro pedindo a ti, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, venha quebrar no mundo espiritual, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda obra maligna, toda obra direcionada a cada um dos aqui presentes e não presentes. Pai, guarda o meu lar, guarda a minha casa, quebra as cadeias, meu Pai, em nome de Jesus. Vai quebrando os cadeados, vai desatando os nós, meu Pai, em nossos lares. Senhor, que aquilo que tem amarrado os nossos filhos, tem prendido as nossas filhas, tem, ó Pai, feito com que nada venha dar certo dentro do nosso lar, que vem tentando tirar a paz, tirar a alegria da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu clamo aqui nessa noite, Senhor. A família é projeto do Senhor, meu Deus. A minha família é projeto do Senhor. Cada família aqui representada por essa pessoa é projeto do Senhor. Vai quebrando os vilões, meu Pai. Vai tirando os espinhos da carne. Vai tirando, Deus, a contenda. Vai mudando a história. Vai mudando o quadro desse filho, dessa filha, desse pai, dessa mãe, desse esposo, dessa esposa, nessa noite. Senhor, oh Senhor, meu Deus, a família é projeto do Senhor, meu Pai, e não permita que as famílias sejam destruídas, Senhor. Que haja paciência um com o outro, meu Deus. Que haja amizade, que haja compreensão, meu Pai, entre o esposo e a esposa. Que haja entendimento, Senhor. Quebra toda frieza, meu Pai, nos casamentos. Frieza carnal, Senhor. Porque o corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher
tentado destruir os lares. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, toda essa frieza, todo esse mal, dentro desse quarto, meu Pai, vai arrancando, vai jogando por terra, meu Deus. Seja na vida dos filhos, seja na vida das filhas casadas, dos filhos casados, meu Pai. Agora falaram que vai largar, que vai separar, que não aguenta mais, que não vai viver mais com a pessoa, meu Deus. Senhor, torna o coração deles, meu Pai, o primeiro amor, aquela primeira encontro, meu Deus. Senhor, não permita, meu Pai, não permita que os lares aqui da família Peniel, de cada irmão e irmã que representaram e daqueles que não vieram nessa noite, meu Pai, sejam destruídos. Somos um povo unido, somos um povo abençoado, e temos que comprar a guerra um do outro aqui nesse lugar, meu Deus. Sabemos que os dias não são fáceis, sabemos que os dias são difíceis, mas foi nos dado uma missão, que é com oração, que é com a palavra de Deus, é que nós nos chegamos a Ti, é com a palavra nos revela que quando nós chegamos a Ti, o Senhor também chega diante de nós. Então que nós venhamos, meu Pai, buscar na luz da palavra, meu Deus, na luz da palavra, que nós venhamos buscar de Ti, ó Pai, a libertação para a nossa casa, a cura dos nossos lares. Meu Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, por essa igreja, que essa igreja venha abraçar as famílias que aqui adentrarem, que venhamos ser um povo diferenciado, Senhor. Aqui não há luxúria, não há luxezas aqui, meu Deus, mas aqui há a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito. O que não pode faltar no nosso altar e na nossa vida é o Espírito Santo. Que nós venhamos cada dia mais buscar essa presença. Quando foi pregado aqui, através da oração, através da palavra, através do jejum, Senhor, através dos propósitos ao Senhor, Pai, que o primeiro amor esteja, Pai, acontecendo em nossos corações. Que o primeiro amor com o Senhor, meu Pai, venha voltar a cada vida aqui representada. Que as pessoas, meu Deus, venham reconhecer que sem o Senhor nada elas podem alcançar. Mas se o Senhor for com elas e elas forem com o Senhor as honrará no mais profundo do abismo. Oh Senhor, talvez tenha famílias aqui que estão lá no buraco, talvez foi lançado no buraco como José foi, numa caverna lá embaixo, não está vendo mais saída para o filho, não está vendo mais saída para a filha, não está vendo saída para o irmão, para a irmã, para o parente mais próximo ou mais distante. Mas nessa noite, Pai, através dessa oração, eu profetizo no nome de Jesus a restauração dessa família, a restauração desse casamento, a restauração dessa casa, a restauração na vida espiritual, na vida sentimental, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja com cada um daqui que está aqui nessa noite, meu Pai, e seja com aqueles que não puderam vir hoje. Eu creio, Pai, no milagre do Senhor, eu creio nas bênçãos do Senhor, porque família é projeto de Deus na terra, e Satanás não vai destruir as famílias da Peniel, porque Deus nessa noite está enviando anjos aos lares aqui e quebrando toda palavra de maldição lançada contra a tua casa, toda palavra de maldição lançada através dos seus lábios, através dos seus cônjuges, do lado
lábios dos seus cônjuges. Está quebrando isso. Deus está restaurando casamentos aqui nessa noite. Deus está restaurando o meu casamento ainda mais nessa noite. Deus está fazendo a obra sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Jair, eu não vou nem falar mais nada, porque senão eu vou ficar te exaltando, te idolatrando demais. Só deita na tua cama e fala assim: obrigado, Pai, por essa noite. E que Deus continue te usando. Não corre não, quando te chamar, deixa Deus te usar. E aprofunda mais. Quanto mais você aprofundar, mais Deus vai te usar nesse lugar aqui. Aqui não, aonde Deus te levar, Deus vai te usar poderosamente. Então não deixa essa frieza te abraçar, travar não. Fala com o Senhor, você fala aqui hoje. Propósito, busca, oração, clamor, jejum. Tanto você como Emanuel. Os dois andar juntos, lado a lado, buscando, pagando preço. Ligam para o outro, vamos fazer um propósito de jejum amanhã? Vamos. Vai ficar o dia inteiro, um sem ligar para o outro. É difícil? Mas fica. No final, quem vai dar a vitória é Deus. Tinha que ser isso, né, Emanuel? Eu estou fazendo só um exemplo. Não falo, você sabe isso não, só. Propósito. Porque Deus também tem propósito na vida dos seus dois. Gideão já está marcado. Se essa aqui vira a outra, você se vira, meu filho. Se vira e nós queremos te ouvir aqui, que nós queremos te usar nesse lugar de novo. Porque aqui é assim, Deus está usando, vamos botar para trabalhar, irmãos. Entendeu? Vamos botar. E Gideão, né? Para a glória de Deus. Deus tem honrado aqui também, em nome de Jesus. Deus vai te usar em nome de Jesus. Lucão. Lucão vai falar bem, quinta-feira abriu o bem, qual é o tempo. Esse Lucas é uma bênção, irmãos. Ele larga serviço, ele pode estar voltando segundo, mas que ele veio, não tem ideia. E Deus vai me usar. Como é que Deus vai te honrar ainda, meu filho, para frente? Você só vai poder falar isso daqui 10 anos. Você vai lembrar que o pastor falava lá naquela igrejinha, lá que Deus ia me honrar. Mas como é que Deus me honrou? Por quê? Por causa da sede que há dentro de você, da fome que há dentro de você. Não perca isso dentro de você. Amém? Então, irmãos, quinta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Falta 5 minutos para as 9 ainda. 5 minutos. Tá, não, eu oro pelo relógio da igreja. Nós começamos pelo horário do relógio. Nós começamos pelo horário aqui. Comecei o culto aqui, vai terminar por aqui. Então, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, quer dizer, quinta-feira, culto, presença com Deus nesse lugar. Vai estar uma pessoa de fora trazendo uma palavra aqui, abençoada nos nossos corações. E domingo estaremos aqui. Ô Luiz, quarta-feira tem alguém aí para orar na casa? Tem não, né? Falou não, tem não, né? Não tem ninguém para orar na casa de vocês quarta-feira não, né? Amém, então. Glória a Deus. Não tem, tá todo mundo abençoado. Eu fico feliz com isso. A casa de todo mundo fica abençoada. Então eu fico muito feliz com isso. Amém? Vamos de pé em nome de Jesus. A Espírito Santo é dia 31 de agosto, em nome de Jesus. 31 de agosto, em nome de Jesus. É o culto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Falta 3 meses ainda, mas estamos aí, em nome de Jesus. Tem coisa que tem falando, né? Porque senão chega no dia, o pessoal aqui esquece. Amém? Glória a Deus. Como é que está o presbítero? Melhorou? Mais ou menos? Foi ao médico? Glória a Deus. Pelo menos sim fui. Pastora Luzia, eu já falei que a gripe pegou, coitada, está lá passando mal, mas graças a Deus comprei os remédios para lá, com a máquina melhor, em nome de Jesus, vai melhorar, né? Amém? Então, pelo amor de Deus, coloque suas mãos em forma de receber em nome de Jesus. João Pedro, você vai falar comigo hoje? Vai? Amém. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E outra coisa, só um minutinho antes de ir embora. Domingo é o culto, vai ter o culto direcionado para as mulheres, missionário? Esse não é o último do mês, não. Domingo que vem é, ué? 5 domingo? É o outro domingo, passamos esse e no outro. Nossa, Deus, aqui não faz um bolão 3 domingos, eu achei que já era 6, em nome de Jesus. Hoje é 28. Ué, hoje não é o terceiro? Hoje é 28 de agosto.
5 domingos esse ano, esse mês. Amém, então. Então, que vão em paz, tenham uma semana de vitória, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Deus é por nós? Quem será contra nós? Agindo Deus! O sangue de Jesus! Deus abençoe vocês e tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus.